Roda a vinheta. É curioso que hoje o Flamengo volta a Belo Horizonte, onde no ano passado o Pedro era reserva do Gabigol. O Gabigol jogou como centroavante no jogo que depois o Pedro tomou um soco na boca do Pablo Fernandes. Lembra? Foi dia 29 de julho do ano passado. Aquele time tinha o Wesley, continua. Fabrício Bruno, continua. Léo Pereira, hoje é reserva. Felipe Luiz se aposentou. Alan, continua. Hoje deve jogar o Vitor Hugo. Em relação ao Gerson, já eu mostro qual é a diferença. Luiz Araújo, naquele jogo, jogou. Deixa eu ver, não era Luiz Araújo. Jogou o Gerson na meia direita, aqui, como centroavante. Jogou o Everton Ribeiro aqui, Gerson aqui, Bruno Henrique e Gabigol. É o time de um ano atrás. Hoje, o Pedro não joga. E quem joga é o Carlinhos. Em tese, é o Carlinhos quem vai jogar. Eu não pouparia em BH. O Gerson sai, e o Gerson te dá uma mobilidade como segundo volante de aparecer aqui, de fazer passe para gol, como fez para o Luiz Araújo. E o Vitor Hugo, embora ele tenha este movimento, é um movimento mais tímido, mais metade do movimento do Gerson. Não é a mesma coisa. Hoje deve ter Luiz Araújo, Lohan, Bruno Henrique e o Carlinhos na frente. O Carlinhos pode ser um ponto de discussão sobre Gabigol, porque se você tiver que poupar o Pedro e colocar o Carlinhos, me parece que o Flamengo perde em relação a não ter o Pedro e ter o Gabigol. E o fato de ter sido titular o Gabigol no ano passado dá uma noção disso. Então, hoje é um teste importante para entender se, de fato, o Flamengo, quando poupa o Pedro, pode prescindir do Gabigol. É isso aí, a prancheta do PVC explicando Pedro e Gerson ausentes. Você disse que não pouparia, PVC. Você acha que tem alternativa para esse momento de frequência grande de jogos? É um perigo tão grande assim preservar nesse momento? O Flamengo jogou 35 vezes em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro Unificado. Chuta quantas vezes ganhou? Ixi, 5. 7. 7. Errei. 7 vezes 5, Normal eu errar. 35. Quer dizer que a cada 5 jogos o Flamengo ganha 1. Então, eu acho que não é um lugar para poupar. Agora, tem que descansar uma hora? Tem que descansar uma hora. Ok. Acho que o Flamengo pode ganhar do Atlético no Mineirão, mas acho que sem o Pedro e o Gerson não é tão simples. Eu pouparia contra o Cuiabá no final de semana. Uma Que é Maracanã. alternativa, talvez um jogo mais simples, né? Em tese. Eu acho um jogo mais simples para descansar. Acho o Atlético verdade. mais delicado dos jogos para poupar. Agora, se você não poupou até agora, pode ser que estoure hoje. Então, nesse caso, tem que poupar. Então, a questão é se a medida do esforço está certo ou está errado. Eu tenho já uma opinião diferente, porque eu acho que, por exemplo, o Atlético é um grande adversário. É o adversário que você, teoricamente, coloca na conta, é um resultado revés jogar lá em Belo Horizonte, ainda mais no momento que está passando o Atlético. É um grande clássico. Olhando para o que foi o São Paulo do Zubeldia, que poupou contra o Cuiabá no Morumbi, poupou contra o Vasco, e acabou perdendo esses pontos, e aí teve todo um realinhamento de rota ali, para você entender que nesse momento o importante nos grandes jogos principais, você tem que jogar com os teus principais jogadores, com os titulares, por exemplo, contra o Bahia, tinha que jogar todo mundo, e foi uma grande vitória. Até mesmo no jogo anterior ao do Bahia, você vai com os titulares e vence o seu adversário. Então, assim, eu acho que esse jogo para o Flamengo, que é o líder, que tem feito essa gordura, que tem vencido em casa, que tem vencido seus jogos, esse é um jogo que você pode pôr na conta um descansinho e outro ali. Eu acho que acerta o Tite. São dois pontos de vista, né? Apostar no jogo mais
possível de vitória, imaginando que de repente nem com todos os titulares vai ter alguma facilidade contra o Atlético Mineiro, ou ir com o time melhor contra o adversário melhor e daqui a pouco preservar contra o time em tese menos forte. É uma das grandes dúvidas que os técnicos têm sempre, né, na hora dessa maratona de Campeonato Brasileiro. Diga, PVC. Agora, a informação do São Paulo, é importante a gente contextualizar também. A informação do São Paulo é a seguinte: o que a diretoria disse para o Zubeldia é que agora não é hora de poupar ninguém. Machucar, machucou. Porque ele entende, a diretoria entende que lá na frente vai ter que poupar o brasileiro por causa dos confrontos de mata-mata. E o Tite não está pensando assim. Agora, eu acho que se você perder 3 pontos para o Atlético, você vai dar 3 pontos para um possível candidato ao título lá na frente. Ainda que o Atlético precise fazer uma campanha de recuperação para isso, mas no ano passado fez. Né? E se você perder 3 pontos para o Cuiabá, são 3 pontos iguais. Mas o Cuiabá não vai usar esses 3 pontos para ultrapassar você na briga pelo título. Mas, enfim, são pontos de vista diferentes. Claro, deixa eu aproveitar, só reforçando que o Flamengo e o Atlético Mineiro se enfrentam hoje 9h30 lá em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Aproveitar o gancho do Flamengo, porque nós falamos rapidamente do Gabigol dentro de campo, e eu quero falar sobre a possibilidade dele ir ou não para o Palmeiras. Está 99% do Palmeiras ou não está? O PVC adiantou na abertura do programa que a gente tem que cobrar essa situação, porque a informação não é exatamente essa. Eu quero saber de você exatamente qual é a informação. Vamos começar com o Hernan. E aí, Hernan, qual é a situação do Gabigol no Palmeiras? O termômetro não é tão quente assim, né? Vamos deixar algo bem claro aqui. Hoje, o Palmeiras é o time mais interessado no Gabigol no Brasil. O Corinthians está passando por uma situação que nem técnico tem. O Cruzeiro ontem, eu já tinha dado essa informação 2 dias atrás, e ontem o Pedrinho Lourenço, o dono da SAF Cruzeiro, em entrevista coletiva confirmou, falou não vai contratar mais ninguém esse ano e não tem Gabigol. É um grande jogador, mas não cabe no orçamento do Cruzeiro pelo investimento que fez nessa janela, que foi uma janela brilhante. Então não tem um clube brasileiro hoje que esteja à frente da negociação ou à frente do Palmeiras ou brigando com o Palmeiras. Com todo respeito ao Santos, que tem interesse no Gabigol pelas raízes, o próprio Gabigol entende que não é o projeto esportivo, não é o projeto que hoje daria ao Gabigol aquilo que ele quer, que é o protagonismo. Então hoje tem o Palmeiras forte na parada. Só que não podemos confundir isso com 99% fechado, ou está apalavrado, ou está próximo de ser anunciado. Porque existe um caminho a ser percorrido. E esses caminhos passam por, internamente do Palmeiras, a decisão de negociar com o Flamengo agora ou fazer um pré-contrato com o Gabigol. Como eu disse, nem o staff do Gabigol sabe o quanto o Flamengo vai cobrar pelo Gabigol nesse período de 6 meses que ele tem ainda de contrato. O Marcos Braz fala, tem que ter uma compensação financeira, mas não se falou ainda o valor. E o Palmeiras vai investir num jogador que pode ficar livre depois, mesmo o Abel querendo o jogador, e o Abel gostaria de contar com o jogador agora já, mas isso é uma grana, é um investimento. E tem um detalhe que pouca gente também percebe, e é legal a gente colocar isso aqui, Palmeiras e Flamengo não são clubes parceiros em relação à negociação. Um entende que reforçar o outro pode ser ruim, porque são clubes que disputam finais de Libertadores, de finais de campeonato, brigam por títulos. Né? Basta ver o Palmeiras tentando contratar o Bruno Henrique em fim de contrato e não conseguiu. Mesma coisa com o Pedro. Então, assim, não é uma situação que agora já está resolvida. O que se tem Palmeiras hoje é o clube que está na frente e que tem maiores condições de contratar o Gabigol hoje. O Gabigol gostaria de jogar no Palmeiras pelo projeto que para ter aquele protagonismo e ter a vitrine e voltar à seleção brasileira. Só que esse caminho, né, PVC, ainda precisa ser percorrido. O debate ainda é muito grande, inclusive, sobre fazer investimento nesse momento ou não. Porque tem muito... Não é... Eu falei ontem do Anderson Barros, que pondera sobre fazer o investimento. O Anderson Barros não vai dizer sou contra. Não se trata disso. Não é só o Anderson Barros. Tem mais gente no Palmeiras que pondera. Não sobre o Gabigol fazer parte do elenco do Palmeiras em 2021, 2024, em 2025 ou não. Mas por que pagar ao Flamengo agora?
O segundo ponto é o que o Hernando está dizendo. Por que o Flamengo tem que reforçar o Palmeiras? No ano passado, ano retrasado, a grande história foi quando o Palmeiras fez a proposta pelo Pedro. O Pedro era reserva do Gabigol. O Anderson Barros pegou um avião em São Paulo, desembarcou no Rio de Janeiro, sentou-se na frente do Marcos Braz e disse: tenho isso aqui para te oferecer pelo Pedro. E o Marcos Braz falou para ele: você está querendo me ferrar, né? Não posso vender o Pedro para você. Que é exatamente o que o Hernando está dizendo. Por que o Flamengo vai, no ano eleitoral, aceitar uma oferta do Palmeiras para vender o Gabigol? Eu não descarto ainda, tá? Não descarto que numa eventual oferta de um ano a mais de contrato, que ainda possa se voltar a discutir a negociação de contrato do Gabigol com o Flamengo. O Flamengo ofereceu um ano de contrato, por um ano o Gabigol não vai assinar. Mas no decorrer das situações, se vai haver proposta do exterior ou não, compensação financeira ou não, perder de graça ou não, se você assinar um pré-contrato agora, beleza. Que eu acho o melhor caminho. Se você quer o Gabigol, assina o pré-contrato. Dá o dinheiro de luvas e assina o pré-contrato. Aí você vai ter a certeza de que ele vai ser seu jogador no dia 1º de janeiro. Todo o resto envolve uma negociação que tem um debate dentro do Palmeiras, se paga ou se não paga, e vai ter um debate dentro do Flamengo, se recebe ou não recebe dinheiro de um rival direto.